Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda Barbosa e agora tenho espaço aqui no meu canal para contar um pouquinho da minha rotina, da minha superação, né, dos desafios que eu venho superado aí ao longo desses 9 anos devido ao que aconteceu comigo, né? Se você ainda não sabe da minha história, eu recomendo que você assista o primeiro vídeo do canal, que está escrito lá O Início, porque lá você vai entender um pouquinho mais de toda a superação que eu venho aí enfrentado ao longo da vida, ao longo desses 9 anos já. E o que eu quero contar para vocês é que hoje, depois de 5 meses aí que eu tive um parto de cesárea, né? Eu tive um filho recentemente. A gente tentou um parto normal, porque seria o melhor, baseado na condição física que eu ainda me encontro, né? Eu tenho paraparesia, então eu tenho a mobilidade reduzida em membros inferiores. E eu acabei não conseguindo para um parto normal, mesmo com todas as tentativas. E tive que me submeter a uma anestesia, né, para poder fazer o parto cesárea, a qual os médicos estavam um pouco ainda com receio, né, devido à lesão medular que eu já tive. E de tipo, recebeu anestesia, cortou o movimento, será que vai voltar? Tudo bem? Será que não, né? Mas Deus sempre está cuidando de nós a todo momento e graças a Ele deu tudo certo, tô aqui me movimentando, ainda com uma certa limitação, mas eu falo que é temporária, que eu acredito que eu vou superar isso, né? Porque se um dia eu mexia apenas os olhos e a boca e depois consegui mexer de novo as mãos, os braços, as pernas, saí de uma cama de hospital, fui para cadeira de rodas, depois andador, depois muleta e hoje eu já consigo me locomover sem tudo isso, então falta pouquinho para eu conseguir voltar a correr, e esse é o meu maior sonho e eu sei que vou conquistá-lo. Mas o que eu quero falar para vocês através dessa história que eu contei é que no dia de hoje eu voltei a pedalar, né, numa bike estacionária dentro da academia. Eu já dei aula de bike em outros momentos mesmo com a minha lesão, tive toda uma superação de voltar a pedalar e tudo. Mas devido à questão do parto, que eu falei para vocês aí, eu tive que me ausentar da atividade física, porque eu comecei a dilatar antes do tempo, então eu não estava podendo fazer atividade física. E aí, por ter passado 9 meses da gestação, passei muito mal, não foi um processo fácil para mim. Eu vomitava 5 vezes por dia, perdi peso, porque eu não conseguia comer em muitos momentos, então foi bem turbulento. E aí eu tive essa dilatação antes do tempo, né, precoce, eu precisei me ausentar da atividade física. Então, quando eu voltei, depois dos 3 meses da cesárea, foi também bem delicado, porque foi como se fosse um recomeço da reabilitação. Muito do que eu tinha conquistado ao longo de todos esses anos, eu perdi. Então, quando eu saí do hospital, eu não conseguia ficar em pé. Foi bem difícil, muitas vezes meu marido tinha que me ajudar, porque eu não estava conseguindo ficar em pé, não tinha força nas pernas, porque o trabalho de parto não é nada fácil. Então eu fiquei bem fraca, bem frágil, bem sensível. Tem toda uma questão hormonal também que nós mulheres passamos, né, com a questão da gestação, e que afeta também diretamente o nosso corpo físico e no meu caso mais ainda, né? Então os pontos da cesárea, eu tinha espasmo muscular por causa da lesão, a perna ela ficava rígida e repuxava como se fosse uma cãibra, os pontos puxavam junto e isso doía, sabe? Mas eu superei, né, esses 3 meses e pude retomar os treinos. E somente no dia de hoje, depois aí de quase 5 meses de cesárea, eu voltei a pedalar. Isso foi uma baita de uma conquista para mim, então eu fiquei muito feliz. Liberei muita endorfina, é claro, porque a atividade física promove isso. Mas não só essa liberação hormonal me fez bem, como também a sensação de falar, poxa, tô voltando a fazer algo que eu gosto, tô me superando, tô crescendo, tô progredindo dentro desse obstáculo que eu estou superando. E então, a mensagem que eu quero deixar para você aqui, que você sempre compare os seus passos com você mesma. Você pode olhar para fora por um viés de referência, né? De inspiração, mas nunca de comparação, porque os seus passos é só você que tá dando, os seus sapatos é você que calça. Eu calço os meus, assim como outras pessoas também calçam os dela. Então não dá para ficar fazendo comparação.
Cada um é cada um. A única comparação que deve se dar é de você para com você mesmo e entender aonde você estava, aonde você está e aonde você quer chegar. Então eu comecei a reviver hoje coisas de lá de trás que eu pensava assim, tava na cama ainda e eu falava, poxa, quero ir beber água. E agora? Não consigo sair daqui. Eu não conseguia me locomover dentro de casa sozinha para ir da sala até a cozinha, porque eu não mexia as minhas pernas. Então, sempre que queria água, queria coçar a cabeça, eu não podia fazer isso aqui, ó. Eu não tinha locomoção com o meu próprio corpo de deslocar o braço para coçar a cabeça se ela coçasse. Eu não conseguia sair da sala, do quarto, para ir para a cozinha tomar água. Eu tinha que chamar alguém, né? E hoje eu já consigo fazer isso, hoje eu já consigo dirigir, eu tô conseguindo ser mãe, né? E então, eu fico muito feliz com essas pequenas conquistas, né? Com esses pequenos deslocamentos e movimentações que eu tô conseguindo realizar na minha vida. E isso está relacionado a uma questão de ordem física, assim, de mobilidade. Então é uma conquista. Mas talvez a sua limitação de locomoção não seja física, mas seja de outras liberdades que você almeja ter na sua vida, de planos, de sonhos que você almeja alcançar. Então o que eu quero falar para você é que você não desista, né? Que você não desista de construir o futuro que você sonha. Porque às vezes você está numa condição que você fala, eu não posso ter isso ou aquilo. Isso não é para mim, está muito longe. Mas você não é a condição que você está vivendo agora. São coisas distintas. Você não é isso. Você é muito maior do que isso. E talvez você não esteja conseguindo enxergar diante do momento que você está vivendo. Mas saiba que isso é só uma condição. E quando você colher os aprendizados que essa condição dessa condição que está se apresentando, saiba que ela vai passar muito rápido e aí você consegue chegar do outro lado. Mas para você chegar do outro lado, precisa pagar o preço, precisa colher os aprendizados, precisa se movimentar, precisa fazer por merecer, né? O universo, ele gosta de movimento. Então, né, Deus fala assim, esforça-te que eu te ajudarei. Então eu falo, uma mão é a sua, outra mão é a mão de Deus. É acordar isso e falar, vou lá fazer. Né? E olha a palavra acordar, tipo, é acordar mesmo. Acorda, se movimenta, faz, se compara com você mesmo. Não compara com os outros, faz a sua parte. Foca o que você quer e vai, né? E segue. E foi inspirado nessa minha realização, nessa minha conquista de hoje, né? Que eu quis aqui trazer um pouquinho, compartilhar nesse vídeo com você. Espero que você tenha gostado. Curte, comenta, compartilha e envie aí para as pessoas, né, que você acredita fazer sentido. E até mais. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Tchau, tchau.